Graças a Deus, mais uma vez aqui o ancião de Cristo Jesus, o presbítero do Senhor, Deus nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pela vontade, pelo querer de Deus, aqui está este ancião, aqui está este presbítero, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez aqui trazendo para você esta palavra de ânimo, de emancipação, de libertação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Porque, irmãos, porque os demônios não tomam mais, não se apossam mais dos corpos, irmãos. Os demônios não se apossam mais dos corpos. Os demônios hoje trabalham diferente, irmãos, se você não sabe. Deixa eu te dar aqui uma revelação. Os demônios trabalham hoje, irmãos, para desviar você da fé do Evangelho, para desviar você de se portar conforme que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui nesta carta do apóstolo Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, o apóstolo de Jesus que nós devemos ouvir. Esse sim nós devemos ouvir, este apóstolo, porque ele sim tem o ensino de Jesus na vida, na prática. Ele sim tem o ensino de Jesus na sua pena, louvado seja o nome do Senhor, que ele escreveu. E tudo que Jesus quis que nós soubéssemos, e tudo que Jesus quis que nós conhecêssemos, ele nos transmitiu. Está aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 27. Olha o que nos diz aqui, irmãos. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Ao propósito, irmãos, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, a fé do Evangelho. Nós devemos nos portar, irmão, conforme a fé do Evangelho. Não é a fé evangélica, é a fé do Evangelho. Não é a fé católica, é a fé do Evangelho. Não é a fé, irmãos, evangélica, é a fé do Evangelho. São duas coisas diferentes, irmão. Fé evangélica e fé do Evangelho. Devemos combatermos juntamente com o apóstolo, no mesmo ano, pela fé do Evangelho. Esta fé que eu prego para você, irmão, esta fé que eu trago para você, esta fé é a fé do Evangelho. A fé no Filho de Deus, que é o Evangelho de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer pessoa no mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. A fé no Evangelho de Jesus Cristo. A fé no Filho de Deus. A fé na segunda pessoa unicamente. Aleluia. Aleluia. Esta fé que salva. Louvado seja o nome do Senhor. A fé no único sacrifício. Não sacrifício de animais. Não pelo sangue de animais, mas pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Pela fé no sangue de Jesus Cristo. Porque o sacrifício que aperfeiçoa, o sacrifício perfeito que Deus aceitou, foi o de Cristo lá na cruz do Calvário. O Cordeiro imolado que Jesus aceitou, que Deus aceitou, o Pai, foi o de Jesus. Aqueles cordeiros imolados que se faziam 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, no Antigo Testamento, não tem mais poder nenhum. Não tem valia nenhuma, não tem validade mais, não tem serventia mais nenhuma. Jesus é o cumprimento da lei de Moisés. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É em Jesus que devemos estar. O nosso lugar não é na igreja, nosso lugar é em Cristo.
Quem está em Cristo está guardado pela fé no poder de Deus. É em Cristo. Como é que o homem pode estar em Cristo quando ele crê em Jesus? Quando ele crê em Cristo, o próprio Cristo o coloca nele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Este é o lugar que devemos estar. Deixemos as coisas velhas. Quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Que as coisas velhas, igreja, seja ela qual for o nome que ela tiver. Com as coisas velhas, congregações, seja ela qual for o nome que ela tiver. E todas as congregações que nós temos no Brasil, irmão, chamadas de igrejas. Se você não conhece a história, lê a história. A igreja presbiteriana, uma igreja de homens brancos, que caçava os pretos, as mulheres, nos Estados Unidos. A igreja batista, que negou seus próprios membros porque eram negros. E anda hoje se ensoberbecendo, dizendo que tem um conhecimento. A igreja metodista, a igreja congregacional, luterana, anglicana, episcopal, todas essas igrejas, elas no passado, irmão, caçavam as mulheres, caçavam os pretos. Você sabia disso, irmão? Essas igrejas, irmãos, que vieram dos Estados Unidos, nenhuma aceitou o fim da escravidão nos Estados Unidos, irmãos. Todas elas são do sul dos Estados Unidos, mano, e o sul nunca aceitou a libertação dos pretos. Você pode olhar os pastores da igreja presbiteriana, batista, metodista, luterana, congregacional, episcopal. Pode olhar até a igreja católica. No meio, irmãos, de 10 mil padres, um é preto. Todos são brancos. Por que será, irmãos? Por que será? Porque são americanos. São americanos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão. Deus ele não faz acepção. Deus, irmãos. Deus ele não faz. Ele não tem especiais privilegiados. Todos são iguais. Deus, Jesus nos ensinou a como nos comunicar com Deus desta maneira. Pai nosso. No plural. Por quê? Porque não é meu pai, é Pai nosso. Por quê? Porque não é Pai teu, é Pai nosso. Pai nosso que está no céu. Ele é Pai de todos. Independente da cor. Independente do luxo da roupa. Independente do extrato. Do card. Independente da conta bancária. Independente da profissão, do status social. Ele não quer saber, ele quer saber como criar no filho dele, ele quer saber que o homem aceite o testemunho que ele dá de Jesus. É isto que Deus quer. Deus quer que nós aceitemos o testemunho que ele dá de seu filho. Porque é o seu filho que tem a vida eterna. É o seu filho que tem a salvação eterna. E se você quiser subir para o céu, você tem que crer em Jesus. No céu não entra ninguém que não crê em Jesus. No céu não entra apóstolo, bispo, pastor, não, porque já tem um lá. Já tem um. Jesus é apóstolo, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é pastor, Jesus é bispo. Não precisa mais lá. Lá entra crente em Jesus, lá entra cristão. No céu só entra cristão. Se alguém pensa que vai entrar no céu sendo pastor, está enganado. Só entra cristão. Só entra quem crê em Jesus. Porque não tem nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Não tem nenhum outro nome. Não é igreja. É Jesus Cristo.
Não é pastor, é Jesus Cristo. Não é evangélico, é Jesus Cristo. Não é Jeová, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão. E em nada vos espanteis dos que resistem, olha. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então, irmão, nos portarmos conforme o Evangelho de Cristo, e não conforme a igreja evangélica, mas conforme o Evangelho de Cristo, combater pela fé do Evangelho, para nós, irmão, é salvação, e isto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, da morte de Jesus, da cruz de Cristo, até hoje, são mais de 2000 anos. Você pensa que a mentira saiu? Você pensa que os hereges acabaram? Você pensa que a heresia se acabou? Não. E a heresia ela é evangélica. Os hereges são evangélicos. Os hereges, eles querem ter a tutela, a possessão sua, através de tantas coisas. O que eles querem é você, irmão. Eles querem dominar o teu pensamento. Eles têm raiva do homem independente, do homem autônomo, eles têm raiva do crente em Jesus Cristo. Porque o homem crente em Jesus Cristo, ele é independente, ele é autônomo, ele é livre. Ele pensa pelas escrituras sagradas, ele age pelas escrituras sagradas, ele se comporta como as escrituras sagradas ensinam, louvado seja o nome do Senhor. Ele não anda conforme eles. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não precisamos de carta, somos a carta de Cristo, já escrita pelos apóstolos. Somos a carta de Cristo Jesus, escrita pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, convido você, a partir de hoje, a se portar conforme o Evangelho de Cristo e a combater, juntamente comigo, pela fé do Evangelho. Não pela fé pastoral, não pela fé evangélica, mas pela fé do Evangelho. A fé cristã, a fé em Cristo Jesus. A fé que é dom de Deus, que Deus nos deu, foi a fé no seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê graça, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te fortaleça na força e no poder do seu Filho. Que Deus te dê crescer na graça e no conhecimento de seu Filho Jesus Cristo. Que é assim que Deus nos quer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, é na fé e pela fé. O único dom de Deus que tem o poder de nos dar, recebermos tudo que Deus nos dá é a fé em Jesus. Foi pela fé em Jesus Cristo, irmão, que todos os homens alcançaram o testemunho de Deus. O testemunho de Deus, Deus dá testemunho de nós quando nós cremos em Jesus. Pela fé na graça dele, pela fé no Filho dele. A graça é o Filho dele. Quando se manifestou a graça de Deus, salvando todos os homens, é o que está dizendo aí. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe rico e poderosamente, hoje e sempre, meu irmão. Fique na graça. Fique no amor de Deus, nosso Pai, hoje e sempre, por Cristo. Amém.